Fala galera, no episódio de hoje a gente vai falar com o Eduardo Istoduto, esse cara que está aqui do meu lado, e a gente vai trocar uma ideia sobre diversas coisas, sobre técnicas de ensino, sobre desenvolvimento e principalmente sobre um diferencial que foi na tua vida, né? Que foi a inclusão da corrida como parte da performance dele hoje, tanto como instrutor, quanto como uma pessoa melhor, né? Na vida, na sua desenvolvimento físico e tudo mais. Então, se liga aí. Se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, que a gente vai estar colocando conteúdos como esse todas as semanas para que você possa ter conversas e bate-papos com especialistas, tá? E hoje o nosso bate-papo aqui é com esse cara aqui. Se apresenta aí, Estudu. Bora lá, vamos lá, gurizada. Meu nome é Eduardo Istoduto, tenho 48 anos e vivo da instrução, da capacitação de pessoas, da formação de seres humanos, como eu gosto de dizer, há mais de 20 anos já, de forma totalmente exclusiva há mais de 10 anos, mas já faz mais de 20 anos que eu trabalho especificamente com isso, né, com formação de profissionais de emergência ou, como eu digo, formação de seres humanos. Essa frase é massa, cara. Eu levo essa frase para tudo que é lugar, né? A gente não está formando pessoas que vão ser profissionais daquela área específica. Nós estamos formando seres humanos, nós estamos formando pessoas com mentalidade talvez diferente daquela que ele tinha quando chegou, né, com a gente. E por isso que eu te trago algumas perguntas aqui para a gente responder aqui para essa galera aqui. Vamos lá, bora lá. Vamos lá. Primeira coisa, eu sei que você teve um momento de virada na tua vida e a gente quer saber o que você teve que perceber para entender que a tua vida precisava mudar do que você tinha para o que você tem agora em questão física, principalmente, esportes e tudo mais. Física, vamos lá. Na verdade, tudo começou, de certa forma, em 2012, quando eu fui pela primeira vez para o Texas, nos Estados Unidos, lá para TICS, né, nossa Sim. saudosa TICS. Conhecer aquela universidade lá, todo aquele campo de treinamento, aquela coisa maravilhosa que todo bombeiro sul-americano, principalmente, né, sonha em conhecer. E fui fazer um curso lá na área de incêndio, inicialmente como aluno, o curso de incêndio estrutural, fase 2 chamava, então, incêndio, ou seja, incêndio estrutural, né? E incêndio estrutural, como quem é da nossa área entende, sabe, é uma coisa extremamente desgastante. Roupa quente, EPR nas costas, entrar em ambientes quentes, no Texas, no verão, a mais de 40 graus. E, obviamente, que eu senti muito o impacto de não estar em forma. Então, para vocês terem uma ideia, na época que eu fui para lá, eu deveria ter, talvez, tranquilamente 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. E não só os 20 quilos a mais, mas eu também não tinha nada de preparo físico, né? Eu era acostumado a treinamentos mais leves, aqui mesmo treinamentos de incêndio não eram tão desgastantes quanto lá. Então lá eu senti essa necessidade de, poxa, está faltando energia, está faltando gás, está faltando algo diferente, né? Alguma coisa está faltando aqui. E aos poucos eu comecei a entender que aquela rotina de vida, aquele estilo de vida que eu levava, não ia me levar muito longe na performance que eu sempre busco como um formador, como um instrutor. Até que eu tive a oportunidade, então, em 2014, de me tornar instrutor, lá na mesma Universidade do Texas, e aí sim sentir mais ainda o peso, porque o aluno, quando ele vai fazer um treinamento desse, é pesado para ele, mas ele vai lá e faz o que tem que fazer e volta. E vai embora. O instrutor, ele fica full time ali. Então, assim, tinha aluno dentro da casa de fumaça, o aluno fazia uma incursão de 10, 15 minutos. O instrutor do lado de fora ou do lado de dentro, ele ficava uma hora e meia na pré, durante e pós, né? Desmobilização de tudo. E aí sim, em 2014, já com a percepção de que não estava legal, foi a minha grande girada, assim, eu não tenho como seguir dessa forma, desse jeito, e aí eu busquei mudar estilo de vida, começar com uma alimentação mais saudável, buscar alimentações mais saudáveis, né, de alguma forma melhorar o hábito, e esportes, né? Na época, ainda um pouco de caminhada, alguma coisa de academia, musculação, aos poucos evoluindo, aos poucos indo adiante, né? Até que em algum momento eu entrei para a área das lutas,
comecei a fazer Muay Thai e foi muito legal, gostei bastante. Mas desde pequeno, desde criança, desde adolescente, eu sempre achei muito interessante a corrida. Sempre achei uma coisa maravilhosa. Correr é maravilhoso, só que eu não corria. Eu era o cara que não conseguia correr nem 100 metros, literalmente. E aí, então, há um ano exatamente, um ano e uma semana mais ou menos, de hoje que nós estamos conversando, né? Eu comecei no processo da corrida. E aí sim foi uma mudança assim de 180 graus, né? Então eu tava para lá e fui para cá Até completamente. porque se for 360, o cara cai no mesmo lugar. Volta para o mesmo E lugar. me diz uma Exatamente. coisa, o que foi mais difícil para ti? Parte física ou a parte mental, né? O que tá sendo mais difícil? Cuidar da tua cabeça ou cuidar do teu físico, digamos assim, nesse processo? São dois processos, eu acho, né? No começo é o físico, sem dúvida nenhuma. No começo é aquela coisa assim, vou tentar correr 30 segundos, tentar correr 10 metros, vou tentar correr 30 metros, vou tentar correr 100 metros. Ó, já estou correndo 1 quilômetro. No começo é físico, é fôlego. Depois que tu já está legal, entre aspas, na corrida, que tu já está alcançando distâncias maiores, é aí que começa o processo mental. E eu acho que é aí que realmente se adequa exatamente ao que eu falo da questão da performance, do buscar algo diferente. Tu tem que preparar a tua mente para longas distâncias, preparar a tua mente para ficar mais de 30, 40 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, focado na mesma coisa. Então, isso muda muito a percepção do instrutor de performance, de buscar fazer algo diferente, de buscar um diferencial, porque assim, principalmente no mundo de hoje, né? Não dá para dizer que uma pessoa acima do peso não possa ser um instrutor, não possa dar aula. Mas o que eu estou me propondo a fazer para o meu aluno, a capacitá-lo, eu tenho que ter já habitado aquele local, eu já tenho que estar visitado aquele local para trazer ele para lá, para convidar ele a vir para cá. Então não tem como eu dizer para um aluno fazer uma coisa como passar num simulador de desmoronamento, entrar numa casa de fumaça, ter fôlego para fazer isso, se eu não tenho fôlego, se eu não tenho capacidade, Total. se eu não tenho a mentalidade de conseguir sofrer, de conseguir superar meu limite e alcançar algo a mais, dar um diferencial. Então eu acho que isso é muito interessante. Isso pode ser alcançado com vários esportes. Eu acho que a corrida é um esporte muito interessante porque ele é totalmente individual, por mais que tu possa correr coletivamente, obviamente, né? Mas ele é um esporte totalmente individual, é um esporte que tu pode fazer onde exatamente tu estiver, não existe, tu não tem que ter um tatame, tu não tem que ter acessório, tu não tem que ter nada. Se tu quiser, Sim. tu corre de pé no chão em qualquer lugar. Então é algo que tu pode praticar diariamente, é algo que tu pode estar sempre buscando algo a mais, elevando, né, até o teu estado mental para aquilo ali se Tem um realizar. nível de consciência, né? Entende? E agora me diz uma coisa, como é que foi essa adaptação, principalmente da tua rotina? A gente sabe que você tem que adaptar agora o teu dia a dia para a rotina de treino Uhum, e principalmente uma rotina que eu julgo que é uma das mais importantes, que é a rotina da alimentação, uhum. né? Como é que você conseguiu se adaptar a isso? O que que tu fez para que isso fosse viável para você e não virasse uma escravizado de algo que seria ruim para você, digamos assim, né? O exercício ou a alimentação. Acho que isso é mais um dos fatores que nós, como instrutores, multiplicadores, professores, enfim, né, pessoas que multiplicam conhecimento, acabam tentando passar para o aluno, que é a questão do ambiente, do meio que tu vive, né? Se eu continuasse andando com as mesmas pessoas, convivendo nos mesmos ambientes, fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, muito provavelmente isso seria uma escravidão para mim, tentar mudar a alimentação, mudar hábitos de vida, seria uma escravidão, e provavelmente eu não alcançaria, ou alcançaria por um tempo e depois voltaria tudo, retrocederia completamente. Então, inevitavelmente, ao longo desses processos de mudança, de crescimento pessoal, de mudança de nível de consciência, de amadurecimento do nível de consciência, a gente acaba deixando para trás hábitos, pessoas, locais, e acaba encontrando novas pessoas, novos locais.
essas pessoas vão te trazendo novos propósitos, novas propostas, novos desafios, e tu vai buscando, 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 até que aquilo se torne orgânico para ti. Então, hoje, para mim, é orgânico me alimentar bem. Hoje, para mim, é orgânico praticar um exercício, praticar um esporte, ao ponto de ser o processo inverso. Hoje, se eu não consigo seguir esse meu hábito orgânico, eu me sinto ruim, eu me sinto mal, eu não me sinto bem, eu sinto que faz falta, eu sinto a falta daquilo. Só que isso é um processo lento, não é fácil, não é uma coisa que tu conquista da noite para o dia, assim como quando a gente vai formar, por exemplo, um multiplicador. Tu não está formando um aluno, está formando uma pessoa que vai multiplicar para outras pessoas. Muitas vezes a gente vê isso acontecer. Tu pega pessoas que têm, tu vê que tem um talento, que elas sabem muito de determinado assunto, mas ela não tem a resiliência do processo. E o que a gente brinca, por exemplo, por isso que eu associo muito com a corrida, né? Sabe qual é o melhor momento da corrida? Vou dizer o meu melhor momento, Uhum. quando acaba. Quando acaba. Perfeito, é isso. O melhor momento da corrida é quando acaba. E aí o cara pergunta, mas para que tu faz isso então? Se o bom é quando acaba, para que tu começa? É para tu literalmente se vivenciar que aquilo tudo que tu passou foi a construção para tu chegar no teu primeiro quilômetro, nos teus primeiros 3 quilômetros, nos teus primeiros 5 quilômetros. Normalmente é esse processo evolutivo. Depois os 10 quilômetros, os 15, os 21, meia maratona e assim por diante. Então, o instrutor, o cara que está começando a dar aula, ele pode ser um expert naquele assunto, mas ele é um novato na multiplicação, né? No passar o conhecimento. Então ele vai ter, como foi o meu processo, lá no começo, muitas vezes eu trabalhei de graça, aprendendo, eu não dava, nem dava aula, eu ia, achava alguém, tu vai dar uma aula esse final de semana, vai ter um curso assim, deixa eu ir junto, eu vou ser vítima, eu limpo o quadro, eu faço isso para quê? Para eu começar a enxergar aquelas pessoas como elas faziam. Na época, eu acho não, tenho certeza, na época a gente nem usava algumas linguagens que a gente usa hoje em dia, como modelar as pessoas. Mas inconscientemente, mesmo não tendo esse vocabulário, esse nível de consciência, era o que eu fazia. Eu assistia aquelas pessoas, modelava o que elas faziam e ia lá e fazia no mesmo sentido. Não é copiar, né? A gente sabe que não é copiar, é modelar, é pegar o que tem de bom de cada um. Até o momento que, poxa, agora eu já consigo tocar uma aula sozinho, uma aula mais curta, depois, agora eu já consigo tocar uma aula mais longa, agora eu já posso assumir uma turma, né? Mas isso é um processo. E nem todo mundo está disposto a este processo. As pessoas querem o imediatismo. E tu não vai. Assim como tu não consegue correr uma meia maratona sem ter passado por todas essas etapas que eu falei anteriormente, tu não vai chegar numa aula. Tu pode até dar aula. Claro que sim, tu tem conhecimento do assunto, mas vai ser uma aula chata. O conhecimento e o saber passar esse conhecimento é uma grande diferença, né? A gente vê muito Exatamente. professor, isso eu lembro do tempo da minha escola. Tinha professores fantásticos que sabiam muito sobre determinado assunto, mas que quando chegava na hora de desenrolar e falar sobre isso, Uhum. ele acabava não tendo essa habilidade de trazer o conhecimento que estava dentro da cabeça dele e transformar aquilo em algo palpável. Uhum. Eu acho que a nossa missão como instrutor, para quem busca um curso de instrutor, um curso de especialista, é justamente fazer com que a gente consiga entender tanto daquele assunto que eu consigo explicar ele para uma criança de 8 anos. É o que a gente sempre fala. Uhum. Os nossos assuntos, eles têm que ser tão mastigados que uma criança de 8 anos ela consiga entender sobre o que a gente está falando, né? E o inverso acaba acontecendo. Talvez hoje, se alguém me pedir, Estuduto, tu tem como dar uma aula de determinado assunto que não é o meu dia a dia? Eu vou dizer, cara, não é o meu dia a dia, eu não domino isso, mas eu tenho bagagem, eu tenho artimanhas, eu tenho a condição de transformar aquilo fácil para o aluno. Então, talvez eu não dê a aula com o mesmo conhecimento que o expert vai dar, mas talvez a minha aula se torne mais fácil, mais palatável e de fácil absorção para o aluno do que do próprio expert, porque ele tem o conhecimento lá técnico dele, mas ele não consegue transmitir. E eu pego um pouco do meu conhecimento e tenho o transbordo. Eu tenho a capacidade de fazer
o transbordo de uma forma acessível para aquele aluno. De fazer as pessoas entenderem aquilo que está sendo repassado, Exatamente. né? E, mais uma vez, batemos na tecla. Pessoas que têm muito assunto, muito conteúdo, mas não conseguem transmitir isso e precisam ter essa bagagem de horas de sala de aula, Hora de digamos sala assim. de aula. É hora de voo, né? É hora de Uhum. voo naquela sala de aula, fazendo realmente, a gente só consegue isso com o tempo. Para ti, uma pergunta agora, que acho que vem muito a calhar com tanto com o esporte, mas principalmente com a nossa vida profissional. Quando a gente fala de alta performance, o que você pensa que um profissional precisa ter, ou como ele deve se portar para que ele alcance essa alta performance que todo mundo fala, mas que talvez muita gente não sabe nem o que é isso? Eu acho que, assim, eu defini, no meu curso lá eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, no curso de técnicas de ensino, tem uma aula que eu falo sobre isso, que são os níveis de aprendizagem, né? Isso foi uma criação da minha cabeça, assim, são as fases que a gente passa pela aprendizagem. A primeira fase é a fase da empolgação, sem dúvida nenhuma. Sempre que tu começa algo novo, não importa que idade tu tenha. Eu comecei a correr com 48 anos. Eu sou um bebê na corrida. Você é o empolgado. Eu sou um empolgado. Eu começo como um empolgado. Eu olho um tênis, eu quero comprar. Eu nem sei se aquele tênis serve para mim. Então eu quero comprar. Eu quero aprender, eu quero absorver. E nessa fase, nós estamos muito à mercê do instrutor. Porque se for aquele instrutor que chega contando um monte de história, a maioria que é novato no assunto vai acreditar, vai, poxa, o cara já fez isso, o cara já fez aquilo, o cara dá um nó com uma mão só lá e faz um rapé, um duplo twist carpado, e era isso. A fase da empolgação, todo mundo passa por isso. Sempre que tu começa um processo novo, tu passa por isso. Depois vem a fase do desenvolvimento, que é quando tu já tem conhecimento, tu já entende mais sobre o assunto e tu começa a filtrar. Tu começa, não, só um pouquinho, isso que esse instrutor está dizendo não é executável, não é assim, não pode ter sido dessa forma. Então tu começa a aprimorar mais, tu já não é mais novato, né? Tu já consegue filtrar melhor e tu não está à mercê das pessoas que são, digamos assim, mau caráter, Malandro. malandro do mercado, né? E por último vem a fase da afirmação. E para mim isso é a alta performance. É quando tu tá ombro a ombro com aquelas pessoas que um dia tu olhou como teu mestre, poxa, aquele cara é o mestre, aquele cara é onde eu quero chegar. E um dia aquele cara olha para ti e diz assim, pô, cara, tu é o cara, tu é bom, tu faz isso muito bem. Essa é a melhor definição de alta performance. Porque um aluno te elogiar, a fase da empolgação faz isso. Muito fácil. Tu pode ter começado a dar aula ontem, pode ser a tua primeira aula. Se tu fizer uma piada legal, encaixar o humor ali, o aluno vai dizer, pô, esse cara é muito legal. E aí tu te enche de orgulho, aquilo. Legal, todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de ter seu ego afagado. Mas avalie em que fase aquele estudante está para saber botar na balança certa, na caixinha certa, aquele elogio. Mas, sem dúvida nenhuma, quando teus mestres começam a te elogiar, isso para mim é alta performance. É tu conseguir, oh, cheguei aonde eu queria. Massa. Cara, obrigado pelo papo, tá? Quero te agradecer por ter trocado essa ideia com a gente, mesmo que rápida, né? Estamos aqui 20 minutos conversando, mas é importante para que você que está aí do outro lado, você entenda o que é alta performance, entenda que a gente sempre quer trazer aqui pessoas que são de verdade e que são excelência, né? Naquilo que se propõe a fazer, a ensinar, enfim. Se eu estou falando de técnicas de ensino, se estou falando de instrução, a gente vai conversar com pessoas que têm excelência nesse quesito e que trazem não só para dentro da vida profissional, mas também para a vida particular esse mesmo processo de excelência. Tá? E muito importante, né? Aquilo que eu falei em algum momento, nunca convide alguém para ir num lugar que tu nunca esteve. Tu tem que ter estado lá, tu tem que ter vivenciado aquilo para tu trazer aquela pessoa e tu poder mostrar verdade para ela. Exatamente. Tu apresentar a verdade para ela. Não vender vento. Não vender vento, e aí sim, aí tu vai estar voando baixo, falando sobre dar instrução, sobre dar aula, tu vai estar voando baixo. Já vou te convidar aqui para um próximo bate-papo, né? Agora mais longo, mas com certeza sigam Eduardo Estoduto nas redes sociais, vou colocar o link aqui embaixo, sigam a Academia do Resgate para a gente continuar trazendo conhecimento aqui para vocês, beleza?
Valeu, vamos dali! Dale, abraço.